Bora, bora, vem pra cá, né, Bora? Aê, sim, né? Última chamada, seja muito bem-vindo a essa live tão especial, não é isso, Buranello? Bora, boa noite, meu povo, salve, meu amigo e minha amiga, bem-vindos a mais um evento maravilhoso pra você. Então hoje, tá, nós estamos fazendo a última chamada pra quê, professor? Pelo amor, né? No dia 28, meu querido, já está marcado o dia, que é o dia de você ir lá buscar o seu diploma do ensino médio, tá? Que esse dia é a prova do Enseja, isso aqui já está marcado e ninguém vai mudar mais, tá? É a prova do Enseja, beleza? O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos fazendo a última chamada praticamente aqui, ó, 2 meses antes da prova, para que você possa, sim, fazer parte de uma turma chamada Turma Enseja, tá? Aqui do Termine Seus Estudos, tá? Então hoje, a partir de agora, né, o Bura vai começar a destrinchar com você a metodologia. Galera, seguinte então, ó, nós vamos falar de redação e eu quero que você venha comigo, como o Thiago disse, acompanhe bem o raciocínio, tá? Porque a ideia é realmente tirar a sua trava hoje. Por onde eu começo a pensar a minha redação? Vou colocar na tela para você o seguinte: assunto versus tema na redação. Assunto versus tema na redação. O que é isso? Assunto versus tema na redação, tá? Significa que assunto é diferente de tema. Você sabia disso? Às vezes a galera pergunta: ah, professor, mas qual é o tema da redação? Tá? Beleza, eles vão dar um tema. Mas você tem que ser capaz também de achar o assunto. Como assim? Olha só. No dia da prova, você vai ter uma frase para você analisar. Uma frase que eu chamo de frase temática, tá? Então, no dia da prova, você vai ter uma frase temática. Tudo bem? Então, o tema não é livre. Ah, eu posso escrever sobre o que eu quiser? Não. Você não pode escrever sobre o que quiser. Mas tem uma coisa muito legal que eu e o Thiago a gente sempre fala aqui. A gente fala o seguinte: você vai levar a sua redação pronta de casa. Eles falam: sério, professor, meu fiscal vai deixar entrar? Em que sentido que eu e o Thiago a gente fala que você vai levar a sua redação pronta? Porque com o meu método, o método Buranello de redação, com o método Buranello você aprende o seguinte: não importa o tema que apareça, você sempre vai conseguir escrever, mesmo que você não saiba nada sobre o tema. Então, ó, independente do tema que aparecer, você sempre vai conseguir escrever, porque eu vou te dar algumas dicas e algumas técnicas que realmente garantem pontos, tá? E outra coisa, na prova, quando você abre a prova do Enseja, você vai encontrar algo chamado de texto motivador. E esses textos motivadores podem ser utilizados por você na hora da sua redação, tá? E tudo isso você vai conseguindo construir sem depender apenas da sua cabeça, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, já sabemos que quando você pega uma prova, você tem uma frase temática. Quando você olhar para essa frase temática, nós vamos aprender agora que você precisa separar. Qual é o assunto dessa frase temática? Qual é o tema que essa frase traz para mim? Então, achou a frase temática, você precisa separar qual é o assunto e qual é o tema. O tema da redação, ela nunca, tá? Nunca vai ser, assim, escreva sobre a água, nunca vai ser uma palavra só. Ah, escreva sobre violência, nunca vai ser uma palavra, vai ter uma frase. O que eu quero que vocês aprendam? Procure sempre achar um problema. Você vai começar sempre por isso. Comece sempre procurando um problema na frase. Beleza? Vamos lá então? Bota lá, Felipe. Ó. Vem comigo, galera. Olha só que lindo isso. Quando você olha aqui, ó. Vou pegar bonitinho. Quando você olha para democratização do acesso ao cinema do Brasil, o que é o assunto, galera? Assunto é sempre o geral. Assunto é sempre aquilo que é geral. Então, leia a frase. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se eu perguntar para você, a redação está falando sobre o quê? Você não pode falar para mim sobre Brasil. Ah, tá falando sobre Brasil. Pô, isso aí você está falando bagulho geral demais, mas não é assim também, né? Não é porque eu falei geral que você tá falando sobre Brasil. Tá, mas você não está passando informação nenhuma, tá falando sobre Brasil, né?
Ah, professor, está falando sobre democratização. Dá para entender alguma coisa? Não. Está falando sobre o quê? Aí você fala, é sobre acesso ao cinema. Ah, tudo bem. Então, a redação está falando sobre acesso ao cinema. Isso é algo geral, mas tem que ser um geral que eu consiga entender. Agora, quando eu perguntar qual é o tema, eu quero algo mais específico. Quando eu perguntar qual é o tema, eu quero algo mais específico. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, mas vai falar sobre o que do acesso ao cinema? Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a democratização. Então, isso aqui é o meu foco. O que é que muda na sua cabeça quando você acha esse foco? É porque daí você acha o problema. Ou seja, se o tema da redação é democratização do acesso ao cinema, a gente está falando de acesso ao cinema, mas qual é o problema? O problema é democratizar o cinema? Não, o problema é a falta de democratização. Por isso que eu falei, sempre pensa num problema. Se a redação está falando democratizar o acesso ao cinema, significa que no Brasil hoje, todo mundo vai ao cinema? Todo mundo tem acesso? Todo mundo tem condições financeiras de ir ao cinema? Todo mundo tem condições de ir ao cinema, porque será que tem cinema na cidade de todo mundo? Não, né? Tem gente que não tem cinema na cidade, tá? Isso é falta de acesso à cultura, o cinema é algo cultural. Então, o acesso é democrático? Não. Então, qual é o problema? Qual é a treta? Procura sempre a treta na redação. A treta é a falta da democratização. Então, fechando a minha primeira linha de raciocínio, presta bem atenção, fechando a primeira linha de raciocínio, acha a frase temática e procura qual é o assunto geral, procura qual é o tema específico, beleza? E aí verifica se você encontra um problema. Qual é o problema que a redação está discutindo? Assim, você não vai fugir do tema e não vai perder nota. O segundo medo, o pânico da galera da redação, da prova do Enseja, Bura, qual que é? A matemática. A matemática, tá? E agora eu vou fazer mais de uma questão com você e eu não vou te dar a resposta certa, mas eu tenho certeza absoluta que você vai acertar. Bora lá então, questãozinha na tela. Vou começar aqui lendo o enunciado. Deixa eu engrossar um pouquinho mais a canetinha aqui. Fechou. Bora lá, ó. Enunciado, para quem não sabe, seja muito bem-vindo. Vou apresentar esse cara aqui, ó, um carinha muito legal. É esse carinha que fica em cima das alternativas e embaixo do texto, tá? Quanto esse cliente deve pagar para abastecer completamente o tanque do seu carro? Ó, todo enunciado é uma pergunta. Todo enunciado é uma pergunta. Às vezes vem com ponto de interrogação, às vezes não. Entendeu? Esse tá com ponto. Então, o que ele quer saber? Você tem que responder essa pergunta para você primeiro, tá? Quanto esse cliente... Que cliente, professor? O cliente do texto. Aqui no texto tem um cliente. Então, quanto esse cliente deve pagar para abastecer completamente seu tanque de gasolina? Em um posto de gasolina, gastando-se R$50 é possível abastecer o tanque de um carro, com aproximadamente 18,8 litros de gasolina comum, cujo preço é R$ 2,65,9, porque não tem essa casa aí, né? Só posto de gasolina que põe essa casa depois dos centavos, tá? Mas é R$ 2,65,9 por litro. Um cliente vai a esse posto para encher o tanque do seu carro, o qual comporta 50 litros. Então, o tanque do cliente que está querendo encher tem 50 litros. Todavia, deseja utilizar gasolina aditivada. Ó, o ricão. Não quer pôr gasolina comum, quer pôr aditivada. Cujo preço é 15 centavos a mais do que a gasolina comum, tá? Moral da história, quem lembra do enunciado, quem entendeu bem já sabe. Quanto que esse cara vai gastar para encher o tanque de gasolina dele, tá? Colha os dados. Então, o que você tem que fazer? Trazer os dados para baixo. Os dados são 50 litros, a gasolina custa R$ 2,65,9, só que o cara vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai abastecer com gasolina comum? Não. Ele vai abastecer com aditivada, então é mais 15 centavos. Então vamos lá, 9 embaixo de 9, 1 a 1, 10, 7, 8, 2. Então a gasolina custa 2,80,9 centavos, certo? 2,80,9 centavos, podemos corrigir aqui
apagar para deixar os dados bonitinhos aqui agora. Aí sim, ó. Então, 50 litros com uma gasolina de 2,80, né, 80 centavos e 9. Quanto vai custar isso? Colher os dados. Agora você vai fazer a conta. Agora faça a conta aí. Que conta que é essa, professor? Muito simples. Você vai fazer lá 50 vezes 2, 800, né, 89. E é uma conta de vezes. Então ficou aqui, ó, 50 vezes 2,89. É uma conta de vezes. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Né? Mais aqui, que eu aprendi assim na matemática. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. Mais aqui, vamos lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Mais aqui, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 10, 10. E aí fechamos a conta. Oi? 2 vezes 5, perdão. 2 vezes 5, 10. Ó, 0 aqui, zerou. Aqui, 5. Aqui, 4. Aqui, 0. Aqui, 4. E aqui, 1. Ai, meu Deus do céu. Né? 140. Como é que eu coloco as vírgulas? Quantas casas tinha depois da vírgula? 1, 2, 3. 3 casas. Então você vem aqui, ó. 1, 2, 3. Então quanto que ficou? 140,45. E 0 depois da vírgula não faz sentido, então você não precisa nem pôr esse 0 aqui. Ficou 140,45. Tem essa resposta? Essa é uma conta que muitas pessoas erraram. Agora eu te pergunto, essa é uma conta para você errar? E você que me acompanhou, coloca os comentários aí, você acertou ou não? Eu quero que quem acertou coloca acertei, seja honesto, e quem errou coloca errei. Deixa eu te mostrar bem rapidamente, para você entender se faz sentido ou não você fazer parte da nossa turma Enseja, tá? Coloca aí para nós, Felipe, né? Essa é a última chamada, a gente falou disso a live toda aqui, né? É a última chamada de verdade, tá bom? E aí você vai receber o quê? A primeira coisa é isso, tá? Nós recebemos hoje mais de 50 mil, tá? 50 mil simulados. Então nós já vamos mandar para uma turma que já está comprometida e nós podemos mandar para você, se você se comprometer hoje também de fazer parte dessa turma, tá bom? Você vai levar isso. Você vai receber a sua plataforma completa do Termine Seus Estudos, acessando pelo seu aplicativo, já a gente vai navegar sobre ela, o Bura vai navegar aqui com vocês, você vai poder acessar no seu celular, no seu trabalho, né? Aonde você estiver, basta você ter acesso à internet, tá? Você tem um módulo especial comigo, o professor Thiago Dias, aonde esse exemplo que eu dei hoje aqui, durante 40 minutos, 1 hora, eu vou esmiuçar para você, de uma forma muito simples, te mostrando todas as listas das questões verdes e qual o padrão das questões que valem mais nota na prova, tá? Você tem um módulo especial, né, com o Thiago Boranello, te ensinando a linguagem, código e suas tecnologias, tá? Você tem 30 questões de português e mais a redação. Você vai ter um módulo completo com ele, tá? Você tem um módulo também específico com a professora Gabi de Ciências Humanas, pegando ali as questões e os temas mais relevantes de história e de geografia. A Alessandra Matias vai espantar o seu medo da matemática, né? E vai mostrar para você que talvez você saiba mais matemática do que você imagina. Falta simplesmente uma linguagem e resgatar os conhecimentos básicos. O nosso monstro, Dr. Gabriel, vai retomar os temas mais usados no dia a dia, da biologia, ecossistema, falar sobre o lixo, falar sobre poluição e como esses temas eles aparecem tanto na prova do Enseja, tá? Você vai ter aulas online todas as semanas, como o Bura falou, toda segunda, terça e quarta é sagrado. Aliás, os alunos do Enseja acabaram de encerrar a aula deles porque eles estavam em aula, fechada, privada, tá? Onde você pode conversar, na minha aula você pode conversar comigo, você pode interagir comigo, você pode, né, literalmente tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, toda segunda, terça e quarta você tem aula exclusiva, privada. Oi. Em agosto, perdão, mas em agosto
cara vai ter aula todo dia. Uhul! Em agosto, o cara não vai... É aula pra ele não aguentar. Olha, ao vivaço. Ó, entrega bônus. Essa equipe aqui é maluca. Os caras inventam cada coisa que nem eu sei, tá? Tutoras do Termine. Assim que você entrar, né, o nosso sistema aloca para você. Você faz parte, né, ou da Kailina, ou da Amanda, ou da Brenda, ou da Silvia. Às vezes entra pessoas novas no nosso time também. Então você vai ser uma tutora, alguém que você pode ligar e falar, olha, não estou entendendo isso, quero mais daquilo, como é que faz isso? Então vai ter alguém para lidar com você. Você pode falar comigo aqui também, né? Tem alunos que ligam, falam comigo, falam com o Buranello. A gente vai estar 100% à sua disposição. O mapa da mina representando toda essa organização da metodologia, tá? Apostila, são 4 apostilas. Apostilas, não simulados. 4 apostilas que você vai receber, podendo fazer o download no seu celular, no seu computador, vai poder imprimir, levar para sua casa, levar para o trabalho, deixar na mochila, usar da melhor forma que você faz. Matemática básica é um módulo bônus para quem quer retomar a conta de menos, a conta de mais e não ter justificativa para essa coisa, não sei matemática básica, tá? E um bônus também com o nosso mestre de português, que é um módulo básico de português. Professor, eu sou muito ruim. Você era ruim. Porque depois que você pegar o módulo básico, você nunca mais vai poder falar isso na sua vida, tá? Plano de estudo. Esse é um produto e um módulo extremamente novo, quentíssimo. Tá? Isso foi um talento que eu não sabia descobrir também faz um ano. A Gabi, ela é mestre em plano de estudo e ela acompanha muitos alunos há anos montando planos de estudo. E ela entende isso como poucas pessoas entendem no Brasil, tá? Então você vai entender como montar o seu plano. Professor, eu não consigo me organizar, eu começo empolgado, depois eu paro. A hora que você montar o seu plano de estudo com a Gabi, você vai entrar na sua trilha de estudo e não vai sair mais, tá? Tem um desafio 30 dias, que é um desafio único, que eu vou te apresentar dentro da plataforma, tá? Você na faculdade, deixa eu falar sobre esse modo, é um dos modos que eu mais gosto, tá? A Márcia, que você viu aqui, ela não só terminou, mas ela ganhou uma bolsa de 100%. 100%, vai pagar nada para sair formada no ensino superior. Por quê? Nós temos uma parceria com a Uniaselv. Um grande abraço ao pessoal da Uniaselv que faz questão, todos os anos, de incentivar você a terminar os seus estudos. Esse ano eles nos presentearam com 20 bolsas de 100%. E você, entrando na Turma EC, vai poder levar uma dessas bolsas. Você vai poder escolher o curso que você quiser. Qualquer curso EAD disponível. São mais de 1000 polos. A Uniaselv, talvez você conheça, talvez não, é a maior faculdade do Brasil hoje. No mercado EAD é a maior, são mais de 1000 polos. Você vai poder escolher o curso. Se tiver medicina EAD, você vai poder fazer, tá? Aqui não tem medicina, mas se tivesse, você poderia fazer, tá? Com 100% de bolsas. Eu tô falando que são bolsas de mais de 20 mil reais para você receber no Vascão. A Mariluz, que você viu no começo, ela falou, professor, não teria dinheiro. E ela foi uma das 3 maiores notas numa base de mais de 10 mil alunos. E nós temos algumas bolsas para quem estuda e se dedica, algumas bolsas são sorteios, algumas bolsas são pela sua simples história. Então, vou torcer muito de verdade, se você quer entrar na faculdade, que você possa ganhar uma dessas bolsas, tá? E aí, meu filho, você tem um Netflix, né, da sua aprovação. Você tem um verdadeiro Netflix, tá? Para que você mande bem na prova do Enseja. Então, esses são os módulos básicos e os módulos que você vai receber dentro da plataforma, tá? Se eu fosse elencar todos os cursos aqui e as entregas, seriam todos esses pontuados, tá? Nós sempre, se eu fosse colocar um valor para cada um desses, seria R$ 2.484, talvez você até tenha me visto falar esse preço, e esse preço seria extremamente justo para todas as entregas que nós fazemos. E eu sei que seria extremamente inacessível. Poucas pessoas conseguiriam pagar esse valor, né? Mas, por isso que nós flexibilizamos esse valor, nós sempre ofertamos esse curso com um desconto, que é a turma completa, tá? Por R$ 1.490, mas essa turma, há 2 meses da prova, né? Com uma forma extremamente
única, tá? Você vai poder levar hoje por apenas R$ 97,00. São 5 parcelinhas de R$ 97 ou R$ 388 à vista. Fechou? E aí nós temos todos os compromissos aqui para vocês, tá?